Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos de volta para mais uma aula de matemática. Vamos continuar falando sobre função quadrática e hoje vamos estudar especificamente só o vértice da parábola. Nossa, professora, só o vértice precisa de uma aula inteira só para isso? Sim, porque ele é realmente muito importante, principalmente em questões contextualizadas, tá? Ele é muito utilizado. Na próxima aula, a gente ainda vai falar também sobre o vértice da parábola e um assunto correlacionado a ele, tá? Que seria pontos de máximo e mínimo, ou valores máximo e mínimos que a parábola pode alcançar. Então, por isso que a gente dá uma atenção especial para o vértice da parábola, tá bom? Nós estamos começando a nossa aula de número 91 e vem comigo para entender mais um pouquinho sobre essa função tão importante na matemática. Vamos lá? Para começar, a gente só está falando sobre função do segundo grau, né? Função quadrática. Botei um exemplo de uma função quadrática. Nós já utilizamos essa função quadrática nas nossas primeiras aulas, tá? Então aqui, só pra gente... Eu sempre gosto de relembrar o que a gente já viu durante as aulas anteriores, né? Então, nós vimos que a primeira coisa que a gente relembrou é que toda função quadrática é escrita na forma ax quadrado, né? Ó, ax quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos números reais, onde a sempre tem que ser diferente de zero, certo? Aí a gente relembrou como encontrar A, B e C. O nosso A é 1, o nosso B é 2 e o nosso C é menos 3, né? Nós fizemos cálculos numéricos com essa função, colocando o valor em x aqui, né? Ou ainda igualando a função e utilizando Bhaskara. Falamos sobre os zeros da função e sobre gráfico, né? Falando em gráfico, esse é o gráfico da nossa funçãozinha do segundo grau. A gente desenhou esse gráfico, né, lá na aula, se eu não me engano, na segunda aula sobre função quadrática. E vimos algumas características na nossa parábola, né, que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, e que a gente consegue identificar alguns pontos nesse gráfico, né? Algumas características. Primeira coisa, se a gente sabe que o A é positivo, né? Ó, sinalzinho de positivo, a nossa carinha é feliz e a concavidade é voltada para cima. Certo? Concavidade para cima. Beleza? Foi uma das primeiras coisas que a gente viu quando falou sobre o gráfico, né? Outra coisa que a gente viu foram os zeros da função. Zeros da função. O que eram os zeros da função? São os valores de x que tornam a função igual a zero. Estão lembrados? E aonde eles estão no nosso gráfico? Muito bem, quem disse? No eixo das abscissas. Ok? Cadê os meus zeros da função? Tá aqui, ó. O menos 3 e o 1. São os nossos zeros da função ou ainda raízes da equação. Raízes da equação é quando a gente utiliza o Bhaskara, né, o delta, o Bhaskara, para encontrar os valores de x. Então, os valores de x são chamados raízes da equação e quando jogados pro gráfico, né, ou analisando a função, são chamados zeros da função. São números que tornam a função igual a zero, tá certo? Vimos também que se a gente tinha dois zeros da função, se a nossa parábola tocava o eixo das abscissas em dois lugares diferentes, o nosso delta é maior que zero, porque nós temos dois zeros da função.
ok? Bom, beleza. Então, isso foi o que a gente viu nas aulas anteriores. A concavidade, o A ser positivo, os zeros da função é quando toca o eixo das abscissas. Como nós temos 2, o menos 3 e o 1, o nosso delta é maior do que 0, ok? Gente, lembrando, esse ponto é o ponto 1 e 0. Esse ponto é o ponto menos 3 e 0. Por isso são chamados zeros da função, porque com o valor 1, a minha função fica igual a 0. Com o meu valor menos 3, a minha função fica igual a 0, tá? Por isso que chama zero da função. Beleza, agora vamos falar sobre o vértice. Já que a aula é sobre vértice, né? O que é o vértice? Percebam que tem uma letrinha V aqui de vértice. Então, aqui é o meu vértice. Beleza. Qual é a coordenada do meu vértice? Se a gente for só analisar o gráfico, antes da gente falar sobre o que é vértice mesmo, né? Vamos lá, ó. A quem esse tão importante pontinho, né, está ligado? Ó, ele está ligado ao menos 1 e ao menos 4. Nessa parábola específica, né? Então, lá, a coordenada dele é menos 1 e menos 4. Ó, tá ligada ao menos 1 e ao menos 4. Por que precisa de uma aula tão especial para o vértice? Vamos lá. Percebam que o vértice, gente, ele é como se fosse um divisor de águas. A parábola vem lá de cima, ó, vai decrescendo, tá diminuindo, né, ó, só descendo. Pá, quando ela chegou no vértice, ela mudou de posição. Ela resolveu que ia parar de decrescer, ia começar a crescer, ó, passou a subir. Então, ele é um divisor mesmo de água. É que a parábola vem descendo, chega no vértice, ela resolve tomar um outro rumo na vida dela e começa a subir. Não é igual a uma reta, né? Que a reta só cresce ou só decresce, né? A parábola ela tem essas duas faces. Ela até chegar no vértice, ela decresce, depois do vértice ela cresce. Ou, quando a gente for ver a parábola com a concavidade para baixo, a gente vai ver que ela começa a crescer, chegando no vértice ela decresce. Ela faz a operação inversa, vamos dizer assim. Então, o vértice é justamente o ponto onde existe essa transição, né? Onde há essa mudança de crescente para decrescente ou decrescente para crescente, tá bom? Bom, olha só. No vértice também a gente pode traçar um eixo de simetria. Tá vendo esse verdinho que eu coloquei aqui? Isso aqui é o que a gente chama de eixo de simetria. A parábola, gente, é uma figura muito especial. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, terceiro ano, vocês vão ver, chama cônicas, né? Existem 4 cônicas: o círculo, a parábola, a hipérbole e a elipse. São figuras muito especiais da matemática, né? Bom, vamos lá. Então, o que acontece com esse verdinho que eu tracei? Claro, isso é tipo uma linha imaginária, tá bom? Olha só que legal. Quando a gente tem esse eixo de simetria passando, óbvio, sempre pelo vértice, ele divide a nossa parábola em 2 partes exatamente iguais. Tudo que tem do lado esquerdo terá do lado direito, ó. Aqui está no menos 1. 2 casinhas para a esquerda tem uma raiz, um zero da função. 2 casinhas para a direita tem outro zero da função. Aqui, ó, um pontinho para um lado, um pontinho para o outro lado. Então, os pontos são sempre simétricos, tá? Tudo que acontecer do lado esquerdo vai acontecer do lado direito. Beleza? Bom, mas o mais importante de tudo é como calcular esse vértice da parábola. Se tiver o desenho, perfeito, né, prof? Só vou olhar, olha a figura aqui, onde está esse pontinho, e vou dizer quem é o vértice da parábola. Tá bom? Mas, e se não tiver as coordenadas, como é que eu vou descobrir quem é o vértice da parábola? Existe uma formulinha para a gente descobrir quem são
os dois pontos, o x e o y, que fazem parte do vértice da nossa parábola. Nós chamamos, inclusive, de xv, x do vértice, e y do vértice, tá? Mas só por título de curiosidade para vocês, como é que eles encontraram essa fórmula, a gente vai ver um pouquinho mais na frente ali, tá? Da fórmula. Mas percebam que esse número aqui, ó, onde passa o eixo de simetria e de onde é o vértice, ele está no meio das duas raízes. Vocês estão vendo as duas raízes, né? Os dois zeros da função. Os dois zeros da função é menos 3 e 1 positivo, não é? Os dois zerinhos, ó, menos 3 e 1. Se vocês fizerem uma média deles, ó, tá no meio, então vou fazer uma média. Se eu somar eles dois e dividir por 2, dá exatamente menos 1. Ok? Sempre, tá, galerinha? Então, se você tem uma parábola desenhada linda e maravilhosa lá, e você já percebeu quem são os zeros da função, né, que são esses dois aqui, ou raízes da nossa equação, tanto faz, é só vocês somarem e dividir por 2, ou seja, fazer uma média entre eles, né? Fazendo essa média, a gente encontra quem é o x do vértice da parábola. Suponha que não tivesse, tá, galerinha? Suponha, tá? Você sabendo, então, os dois zeros da função, você consegue achar o vértice da parábola. Ah, mas e o y do vértice, né? Que seria esse menos 4. Qual é a regrinha para encontrar ele? Bom, além da fórmula que a gente vai ver daqui a pouco, vocês podem simplesmente substituir o menos 1 que vocês acabaram de encontrar na nossa função. Ah, o que é isso? Cálculo numérico, ou seja, as primeiras aulas que a gente fez, né? Então, ó, f de menos 1, se eu pegar esse resultado aqui, que é exatamente o meio entre as duas raízes ou os dois zeros da função, substituir na nossa fórmula, olha a mágica que vai acontecer. Menos 1 ao quadrado, 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, 2 vezes 1 é 2, mais com menos, né, na multiplicação fica menos 3. 1 menos 2 menos 3 é exatamente menos 4, né? Porque, ó, 1 menos 5, menos 4, tá vendo? Mas percebam que eu tô com um gráfico montadinho lindo e maravilhoso. E a gente pode fazer isso também, tá? Então, a gente vai aprender duas formas diferentes de encontrar o vértice da parábola. A primeira, se tiver o gráfico montado, é fácil, eu só vou olhar quem é esse pontinho que é o bico da nossa parábola, vamos dizer assim, né? O pontinho que é justamente um ponto de transição da parábola, onde ela começou decrescendo e passou a ser crescente, ou o contrário, né? Se tiver o desenho, galera, é muito fácil da gente identificar. Ah, não tem o desenho, professor. Qual é a outra maneira que a gente tem de resolver? Nós achamos quem são os zeros da função, tá? Ah, como é que eu acho mesmo o zero da função? Fazendo Bhaskara, tá, galera? Não pode esquecer. Bhaskara, sempre. Claro, posso usar somiproduto, completamento, enfim. Resolver uma equação de segundo grau normal que vocês já sabem resolver. Achou as raízes ou os zeros da função, eu faço a média entre eles. Achei, substituo na minha função e acho o outro ponto. Ok? Vamos fazer um exemplo sem o gráfico, para vocês verem como a gente pode encontrar o vértice da parábola só analisando o que a gente já aprendeu até agora, tá? Sem mais uma formulinha para a gente aprender. Vamos lá para o próximo exemplo. Olha aí a função. Lembra que se vocês pegarem a segunda aula, é exatamente o mesmo exemplo que eu estou usando, tá? Eu não vou colocar o gráfico agora. Vamos analisar a nossa funçãozinha de tudo que a gente já aprendeu até a aula de hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente aprendeu foi identificar quem é A, quem é B e quem é C, ok? Quem é A, olha lá, que está exatamente aqui, ó. Gente, a professora às vezes repete, desculpa, tá? Mas é porque é a preocupação de que vocês realmente entendam, tá bom? Então, o A
é menos 1. O B é 4, que está do ladinho do x. E o C não tem nada, é 0. Beleza, identifiquei quem é A, quem é B, quem é C. Segundo passo, o meu A é negativo. Ah, tristinha, negativo. Com cavidade para baixo. Ok? Beleza, agora vamos para os zeros da função. Os zeros da função, galerinha, é justamente... Pego a minha equação, igualo ela a 0, certo? Como que eu encontro o zero da função? Bom, resolvendo a equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau é colocando a nossa linda equação igual a 0, tá certo? Pode fazer Bhaskara, mas aqui, ó, é uma equação incompleta. Para que eu vou fazer Bhaskara? Dá mais trabalho, né? Bhaskara é essencial quando a função é completinha. Aí é ótimo. Mas se ela é assim, é muito melhor a gente fazer por fator comum, galerinha, tá? Então aqui, quem é o fator comum? Quem está igual nos dois elementos? O x. Se eu tirar um x daqui, sobra menos x, né? Ó, x vezes x, x ao quadrado. Mais 4 igual a 0. Então, x igual a 0, que é o primeiro elemento, e x mais 4 igual a 0. Passando o x para o outro lado, né? Enfim, isso aqui dá x igual a 4. Achei as minhas raízes da equação ou zerinhos da função. Se eu tenho dois lindos e maravilhosos zeros da função, significa que o nosso delta é maior do que 0, ok? E o vértice? Ah, professora, você acabou de falar sobre o vértice. Vocês estão lembrados do que eu falei agorinha há pouco? Que o vértice, galerinha, estava exatamente no meio. Estão lembrados lá do desenho anterior? Que estava exatamente no meio das nossas duas raízes, dos nossos dois zeros da função? Bom, como é que eu acho o meio do 0 e do 4, gente? Entre 0 e 4, pensa lá, na reta numérica. Entre o 0 e o 4, quem está no meio, exatamente no meio do 0 e do 4? Ah, sabia que vocês iam acertar, gente. Muito bem, quem respondeu no chat. O 2, né? No meio do 0 e do 4. Então, como é que eu acho? Ah, professora, vamos supor que for um número muito grande ou um número muito difícil. Qual a continha que eu vou fazer para achar o x do vértice? X do vértice. Vou pegar esses dois resultadinhos, 0 mais 4, e dividir por 2. Junto eles, 0, 4, e divido por 2. 4 dividido por 2 é 2, tá? Gente, se os dois forem positivos, ótimo. Se algum for negativo, muita atenção na continha, tá bom? E, professora, falta o y. Como é que eu acho o y do vértice? Me digam aí, quem é que lembra o que eu acabei de falar lá? Que eu tenho que fazer o que com esse x do vértice? Muito bem. Substituir bem aqui no lugar do x. Então, a gente vai fazer o nosso famoso f de 2 nesse caso, correto? F de 2 na nossa função lindona aqui, ó. Essa é a minha função. Seria menos x quadrado, que é 2, menos 2 quadrado, mais 4 vezes 2. Isso dá menos 4, que 2 ao quadrado é 4, mais 8. Logo, o nosso y do vértice vai ser 4. Então, o nosso vértice terá as coordenadas 2 e 4. Tá bom? Então, olha só. Tá vendo que nem é muito diferente do que a gente já fazia? Vocês já sabem fazer Bhaskara, né? Ou fatoração, enfim, depende do tipo da nossa equaçãozinha. Vocês já sabem achar as raizinhas. Se esqueceu, bora treinar, né? Pega lá o conteúdo de equação de segundo grau e faz umas 5 que rapidinho lembra, tá? Achei as raízes, faço a média, achei o x e substituo ela no lugar da nossa funçãozinha aqui, né? No x, substituo aqui no xzinho e acho, tá?
Então, isso aqui é cálculo numérico da função que eu relembrei com vocês lá na primeira aula, se eu não me engano, né? Sobre função quadrática. Fazer Bhaskara, eu tenho certeza que todo mundo lembra, né? E fazer médiazinha de 2 valores é moleza. Vocês fazem média das provas de vocês, não fazem? É a mesma coisa, né? Agora, só por curiosidade, vamos analisar o gráfico, só para vocês verem que vai dar direitinho, ó. Vamos lá analisar o gráfico. Tá aí o meu gráfico, com cavidade voltada para baixo, igual a gente acabou de colocar aqui. Por quê? Porque o nosso A é negativo. Quem são os 2 zeros da função? Onde toca o eixo das abscissas. Tá lá, ó. Olha lá, aqui vocês sabem que aqui é o x e aqui é o y, né, galera? Tá aqui, ó, toca no 0 e no 4. Olha, 0 e 4, ok? E aqui o meu vértice, lindo e maravilhoso, está ligado ao 2 e ao 4. Exatamente os 2 valores que a gente encontrou. Então, 2 e 4, nosso vértice. E, claro, passa onde passa o eixo de simetria, gente? Exatamente no vértice, ok? Pronto, ó, tá vendo? Esse é o nosso eixo de simetria, que divide a nossa parábola em 2 partes exatamente iguais. Percebam, ó, que tá exatamente no meio do 0 e do 4. Esse ponto tá um passinho para o lado e um passinho para o outro, né? E, enfim, agora olha lá. Lembra que eu falei que era um divisor de águas, né? O vértice. Então, aqui a nossa parábola, nesse caso, ela começou crescendo. Cresceu, 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 cresceu. Chegou no vértice, ela resolveu mudar de lugar. Decresceu, 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 decresceu. A parábola, galerinha, é muito usado para lançamentos de projéteis, né? Tipo, lancei um foguete, né? E aí ele vai, sobe e desce depois, né? Sem, vamos dizer, sem ser tripulado, né? Vamos supor, você joga uma bola para cima, você dá um chute de futebol, né? No futebol, ou um arremesso no basquete. Você sabe que a bola faz essa curva, né? Que se assemelha demais a uma parábola. Bom, beleza. Agora, essa é uma das maneiras que a gente encontra o vértice, tá? Ou fazendo pelo zero da função, achando as raízes, ou como a gente vai aprender agora com uma formulinha, tá? Vamos lá, continuar? Então, vamos ver. Como é que eu acho o vértice de uma parábola? Nós temos uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, correto? Qual é a outra forma que eu falei, né? Para a gente descobrir o vértice da parábola? É por uma formulinha, né? Mais uma aí para vocês lembrarem, tá? Não é difícil, mas a formulinha do vértice da parábola é dado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Lembrando, galera, que esse é o x do vértice e esse é o y do vértice, tá? Então, essa formulinha tem lá no livro de vocês também, na página 239, e ele mostra como que ele chegou a essa formulinha aqui, a essa fórmula para conseguir descobrir o vértice da parábola direto, né? Sem precisar achar raiz, né? Ou sem fazer cálculo numérico lá, substituindo os valores, enfim. Usando elementos bem conhecidos da nossa função, que é o A, B e o C, porque aqui eu tenho o A e o B, né? Ó, o A e o B. E o delta, né? Então, a gente sabe calcular delta, sabe quem é B e sabe quem é A. Então, a gente descobre como determinar o vértice da parábola, sem precisar de gráfico e ainda, uma outra opção, sem precisar encontrar as raízes da nossa função, tá bom? Então, pode ser analisando o gráfico, pode ser achando as raízes, como pode ser pela fórmula do vértice, ok? Aí depende de cada situação a ser analisada, né? Vocês que vão decidir ali, olhando para o exercício, qual seria a melhor estratégia, tá bom? Bom, vamos fazer um exercício do livro para vocês verem a aplicação dessa formulinha mágica aqui, né? É o exercício 14. Determine as coordenadas do vértice da parábola que representa cada função quadrática.
Na 14 tem da letra A até a letra F, né? Então aqui, galerinha, eu peguei só a letrinha A e os outros eu deixo para vocês fazerem, tá bom? Então, ó, o meu A é 1, lembrando. O meu B é -4 e o C é 3. Então, eu já consigo descobrir o x do vértice. Para o y do vértice, a gente precisa do delta. Então, vamos calcular logo o delta aqui, como se a gente fosse fazer, encontrar as raízes, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Fazendo as substituições, nós temos -4 ao quadrado dá 16, né? 4 vezes 1 vezes 3. Então, o nosso delta daria 16 menos 12, isso dá 4. Pronto. Agora que eu tenho A, B e delta, a gente vai descobrir quem é o vértice. O x do vértice é menos B sobre 2A, tá certo? Ó, menos B sobre 2A. Menos o B fica menos 4. Dividido por 2 vezes 1, que é 2, né? Porque o A é 1. 4 dividido por 2, 2. E o y do vértice seria menos o delta, que é menos 4, né? Já que a gente achou 4, dividido por 4a, que é 4 também, né, gente? Porque 4 vezes 1 é 4. Então, 4 dividido por 4, menos 4 dividido por 4 é menos 1. Pronto. Então, as coordenadas do meu vértice da parábola é 2 e menos 1. Tá vendo? Fácil também, né? Então, a gente pode ou fazer pelas raízes e depois substituir na função, ou fazer por essa formulinha. Aí vocês vão decidir o que vocês acham melhor. Mas a gente precisa mostrar as duas maneiras, tá? Que aí a pessoa vai decidir qual é o melhor. Tá bom? Eu vou fazer só mais um aqui, só para não ficar só um, né? Eu não coloquei, mas vamos lá. F. A letrinha F é f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x. Vamos lá, como é que ficaria? O nosso A é 3, o nosso B é menos 4 e o nosso C é 0, certo? Ó, não tem C, não tem elemento aqui. Vou calcular o delta logo. Meu delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é menos 4 ao quadrado, e também é menos 4, né? Menos 4 vezes 3 vezes 0. Dá 16 menos 0, muito cuidado, hein? Dá 16, tá? Agora a gente tem todos os elementos para poder descobrir. O meu x do vértice, menos b sobre 2a, vai ser menos o menos 4, então já sei que vira mais 4. Aqui fica 2 vezes a, que é 3, então é 4 sobre 6, simplificando, 2/3. E o y do vértice deu menos delta, então menos 16, que o nosso delta deu 16, sobre 4a, 4 vezes 3, que é 12, né? Então, menos 16 sobre 12, simplificando, dividindo por 4, menos 4/3. Então, o nosso vértice é 2/3, que foi o primeiro valor, e menos 4/3. Então, gente, depende muito do tipo da função, se vocês preferem fazer usando a fórmula ou pelas raízes também. Se tiver o gráfico, enfim, né? Vocês decidem aí o que é melhor. Bora para a última questãozinha aí, né? Para a gente resolver. 12. Determine A e B para que o gráfico da função ax ao quadrado mais bx mais 5, com a diferente de 0, tenha vértices no ponto 3 e menos 4. Aqui, galerinha, vai virar um sisteminha de equação, porque como eu preciso descobrir quem é A e quem é B, vai acabar virando um sisteminha de equação. O que a gente vai fazer? Vou usar esses valores como vértice e como um ponto normal, tá? Então, vamos explicar. Você vai usar como x e y normal. Lembra que a função, seja ela do primeiro ou segundo grau, eu posso trocar o f de x por y. Então, y é igual a x ao quadrado mais bx mais 5, tá?
No lugar do x, a gente vai colocar 3. E no lugar do y, a gente vai colocar menos 4. Vai ficar menos 4 é igual a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais 5. Isso dá 9a, 3 ao quadrado, 9, mais 3b. E esse mais 5 iria para lá, menos 5, tá certo? Se juntar ao 4. Menos 4 menos 5 dá menos 9, tá, galerinha? Certo? Só passar por outro lado. Dá pra gente dividir por 3, não dá? Para ficar melhor nossa continha, que ficaria 3a mais b igual a menos 3. Se não quiser dividir, não tem problema não, tá bom? Achei minha primeira equaçãozinha. Não adiantou muito. Bom, eu não consigo achar nada aqui, né? Tem A e B. Aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar agora o x do vértice ou o y do vértice. Um dos dois. O mais fácil, a fórmula mais fácil é do x do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, o meu x do vértice é 3, que é igual a menos b, porque não tem o b e nem tem o a, sobre 2a. Esse 2a está dividindo, passa para lá, multiplicando. Ficaria 6a é igual a menos b. Vou multiplicar por menos 1 para tirar esse b daqui, ó. Ou então, vou trocar de lugar o b com 6a. Ficaria que b é igual a menos 6a. Certo? Seria a minha equação de número 2, tá? Só troquei de lugar, hein, galera? O b foi para lá e o 6a veio para cá. O que eu vou fazer? Juntar essas duas equaçõezinhas. Virou um sisteminha, né? Onde no lugar do b, nós vamos colocar menos 6a. Então, essa conta vai ficar assim, ó. 3a mais o b, que é quanto? Menos 6a igual a menos 3. Aqui vai dar mais que menos, vira menos. 3a menos 6a é menos 3a, igual a menos 3, certo? Bom, dá para dividir. A é igual a menos 3 dividido por menos 3. Quem quiser multiplicar por menos 1 vai ficar os dois positivos. Então, o nosso A é igual a 1. Achei o A. Agora, para achar o B, é só substituir. Como B é menos 6A, B vai ser menos 6 vezes 1, que é menos 6. Prontinho, achei. Ele conseguiu incluir num exercício de vértice da parábola um sistema de equação, né? Matemática tem dessas coisas. Bom, galerinha, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Façam os exercícios da página 240, tá? Qualquer dúvida, coloca no fórum, tá bom? Ou tira lá na sala de aula, tá bom? Um beijo grande. Até a próxima aula. Tchau, tchau.